Boa tarde. Então, retomando a leitura do livro A Paz na Família, de Francisco Faus. No capítulo anterior, nós lemos Uma Descida aos Porões, primeiro porão, orgulho, em que a gente fala desse altar que a gente cria dentro de nós para o nosso próprio eu, e que isso acarreta vários outros comportamentos defeituosos, né, nos relacionamentos. Então, quando eu estou cheia de mim, eu não só não dou espaço para acolher o outro, como também eu critico, eu deprecio e eu tiro do outro um olhar benevolente, que é o olhar que Deus tem por cada um de nós, que sabe que nós temos as nossas falhas, que sabe que nós temos os nossos defeitos, porém prefere olhar para o nosso potencial, né? Esse olhar positivo sobre o outro. Quem tá cheio de si mesmo, não. Ele tá cheio dele mesmo. Então, assim, ele não quer nem saber do outro, não tem espaço para o outro. Então, eu só vou criticar o outro e ver o que o outro tem de ruim, diminuindo cada vez mais, né? E aí também vem a ironia, o sarcasmo e tudo mais, o que acarreta uma relação tóxica, né? E uma falta de caridade em relação ao próximo, né? Aí nós falamos também da desconfiança, né? De você não acreditar no outro, de você ter sempre a razão, né? Nunca dar o braço a torcer, de ser grosseiro com o outro, né? Que além de ser um ato de orgulho, ele também é um ato de falta de caridade, né? Com o próximo, não é? Por exemplo, quer ver um exemplo? Às vezes eu tô falando com alguém, alguém me chateou, né? Eu posso me calar, eu posso me colocar de maneira caridosa, mas eu posso também me colocar de forma grosseira, depreciando o outro, né? Então existem maneiras da gente agir. Vamos lá, segundo porão, o egoísmo comodista. História triste de Chupim. Rubem Braga tem uma crônica deliciosa intitulada História Triste de Tuim. Vamos começar este novo item com uma crônica nada deliciosa que poderíamos chamar História Triste de Chupim. Na casa onde moro, há um pedacinho de jardim na frente e um quintal nos fundos. O ano inteiro é visitada por pássaros, os mais diversos, que enchem o quintal de cores e alegria. Na primavera fervilham. Lá faz ninho o sabiá, cria a corruíra e se multiplica a rolinha. Mas ano após ano, uma sombra escura desce sobre esse pequenino paraíso alegre. Um dia qualquer, observa-se bicando o chão, com ar distraído e olhar sorrateiro, um casal de chupins, pretos como azeviche. Por mais que disfarcem, ninguém se ilude sobre os seus propósitos. Estão a espiar a ingenuidade com que o tico-tico prepara laboriosamente o seu ninho. Aproveitando um descuido dos inocentes passarinhos, a fêmea do chupim depositará no ninho deles 1 ou 2 de seus ovos e desaparecerá. Lavando as mãos ou o bico dos trabalhos aborrecidos de ter que construir um ninho, chocar os ovos e alimentar os filhotes. Só quer vida livre e os tico-ticos que aguentem o tranco. Mas isso não é o pior. Correm os dias e nascem as crias. No ninho começam a conviver pequenos tico-ticos e o ainda pequenino chupim. A mãe tico-tico, numa azáfama incansável, vai levando comida para aqueles 4 ou 5 biquinhos abertos. Passam-se mais uns dias e o filhote de chupim já cresceu.
Logo vai crescendo mais, ocupa quase todo o ninho. Lá mal cabem todos. Até que numa manhã, descobre-se com o coração cortado o gordo filhote de chupim, refestelado no ninho, e no chão, mortos ou agonizantes, os filhos legítimos do tico-tico, que foram sendo empurrados para fora porque o chupim precisava do espaço inteiro do ninho. A imagem do chupim não é nada obscura. Parece-me quando aplicada aos conflitos do lar, porque o chupim é um símbolo claríssimo do egoísmo na vida familiar. Em casa e fora dela, se as pessoas não dominam a tendência para o egoísmo e o comodismo que todos trazemos dentro, esses defeitos vão crescendo cada vez mais e gordos como o chupim acabam por repelir ou machucar seriamente os outros. Convençamo-nos de que não é só com a agressão, a ofensa, a irritação, a crítica e a prepotência que se criam conflitos familiares. Muitíssimos deles são fruto da hipertrofia do comodismo egoísta. Na sua carta às famílias, João Paulo II convida-nos a perguntar-nos se o egoísmo que, como diz, se esconde inclusive no amor, não acaba por ser mais forte do que este amor. Vamos agora fazer-nos essa pergunta, ao mesmo tempo que procuramos identificar manifestações de egoísmo e comodismo que não raro graçam na vida familiar. Então aqui a gente vai falar sobre casos da vida real, tá? Francisco Fausto vai dar exemplo, então, da figura da mãe, né, do filho, da filha, do marido, tá bom? Então vamos lá. Contemplemos para começar uma mãe enervada, mal começa a manhã. Uma hora depois, vemo-la ainda mais enervada. No fim do dia, já a contemplamos com os nervos em frangalhos. Que houve com ela? Podem ter se acumulado várias contrariedades inesperadas, que a deixaram reduzida a um feixe de nervos. Mas pode muito bem dar-se o caso de não ter havido nenhuma surpresa desagradável. Simplesmente houve, pela 100ª vez, a constatação amarga de que, apesar das súplicas e reclamações dela, os filhos continuam a praticar um descarado desleixo nas coisas de uso pessoal e nas coisas do lar. Desmazelo que se traduz em desconforto para todos e em trabalho multiplicado para a mãe. E como se isso fosse pouco, ainda por cima sentem-se agredidos pelas recriminações mais do que justas da mãe. Ela anda tão nervosa, está insuportável. Esses meninos e meninas não só não têm razão, como deveriam compreender que o problema são eles, que com a sua bagunça infernizam a vida do lar. Precisariam de ter ordem e acabar com essa história egoísta de largar nas mãos da mãe a arrumação de tudo quanto eles, por mole comodismo, vão desarrumando por onde quer que passem. Eu queria dar uma paradinha aqui para falar enquanto psicóloga, porque é algo que eu já vi muito aqui no consultório, né? De pais reclamando desse comportamento dos filhos, um comportamento egoísta, né, que não ajuda em casa, que ela se sente sobrecarregada. E aí entra também a questão dessa mãe, né, ou desse pai, em relação a esse comportamento dos filhos. Então, vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Todo ser humano, ele busca por prazer, né? Quem é que quer ficar buscando sofrimento? Ninguém quer ficar buscando sofrimento, né? Então, a gente quer mais é sentir prazer. E aí, se a gente ainda tem uma mãe, um pai, né, ou algum responsável ali que faz as coisas, facilita as coisas pra gente, que não cobra a gente dos nossos
deveres, eu tô falando, gente, de uma criança, tá? Ou de um pré-adolescente. Naturalmente, essa criança e adolescente vai se acomodar, né? Vai se acomodar, ou seja, minha mãe faz, meu pai faz, se eu não fizer, alguém vai fazer, né? Então, assim, é muito cômodo para mim, porque eu busco o prazer, que tem alguém ali que reclama e tal, mas faz, né? Então, eu não sofro uma consequência ruim pelo meu mau comportamento, né? Então, primeiro, se eu sou uma criança, se eu sou um adulto, se eu sou uma criança, se eu sou um pré-adolescente, eu preciso que esse meu responsável me, me clareie, né? Quais são os meus deveres, né? As minhas obrigações, né? E os meus direitos. Eu tô aprendendo sobre a vida, né? Então eu preciso, né, que o meu responsável me oriente. Essa é a função do pai e da mãe, né? De orientar. Uma vez eu li num livro, que aliás eu ainda vou dividir esse livro aqui com vocês, que é muito bacana. E que ele fala, Ternura e Firmeza, é o nome do livro. E que ele fala, dá um exemplo da criança, que é como uma plantinha que vai crescendo ali meio desgovernada. E aí, às vezes, a gente precisa colocar uma estaca, amarrar, para que oriente essa arvorezinha lá a crescer corretamente e não se entorte. E aí fala do papel dos pais na vida, né, desse ser, né, na vida dessa criança, desse pré-adolescente. E o que eu vejo hoje em dia são muitos pais, assim, reclamando da sobrecarga e tudo mais, que não cumpriram esse papel dessa estaca, de orientar, né, o crescimento dos seus filhos. E aí, se você não orienta, se você não faz o seu papel, como que você cobra também desses filhos uma atitude diferente, né? Se você deixa eles crescerem sem orientar, eles vão crescer buscando o prazer, buscando o comodismo, buscando o caminho fácil, entendeu? Então, assim, eu acho interessante estar abrindo parênteses aqui para falar sobre isso, porque é algo que eu vejo bastante ultimamente, né? E é isso, a gente precisa orientar os nossos filhos. E mais, a gente orienta os nossos filhos para a vida, porque nós não somos eternos, nós pais, né? E o que nós queremos é que os nossos filhos saibam conviver em sociedade, né? Que eles saibam se colocar como pessoas pertencentes à sociedade, saibam viver, né? Desfrutar dela, mas sabendo também que eles têm as obrigações, os deveres para viver em sociedade e conquistar o que eles querem. E aí entra a questão da responsabilidade, né? Então eu me torno responsável. Cada escolha que eu faço, eu me torno responsável pela consequência dessa escolha, né? Então, no caso, por exemplo, dessas crianças aí que fazem o que querem, né? Que fazem uma bagunça no lar, que deixam a mãe nervosa e tal, eu vejo aí um cenário assim. Os pais que não estão sabendo, então, ser essa estaca, né? Orientar os filhos, né? E nesse orientar é ser autoridade, não tô falando de autoritarismo, tô falando de autoridade, enquanto pais, né? Que precisam ocupar esse lugar aí. E, ao mesmo tempo, esse levar para os filhos que o comportamento que eles adotam, que eles escolhem adotar, vai trazer uma consequência para eles. E aí eles precisam saber, se eles fazem bagunça, a consequência vai ser ruim. Então, eles aqui escolhem, né? Se eles vão querer passar por aquela consequência, ou se eles vão preferir, então, se comportar da forma correta, né? E ter uma consequência melhor para aquilo. Enfim. Vamos lá, gente. Desculpa aí falei demais. Então, vamos lá. Volta e meia, um orientador espiritual que cuide da formação cristã de estudantes escuta o seguinte comentário de alguma mocinha no linguajar hoje já consagrado. Ai, padre, o meu quarto, o meu guarda-roupa, o meu armário estão uma zona. Se lhe pergunta, você arruma todos os dias a sua cama?
responderá com o ar mais natural do mundo. Não, nunca arrumo. Então, quem é que o faz? Ah, minha mãe ou a empregada, lógico. Nem sempre é inútil lembrar a essas meninas, podem ter entre 12 e 25 anos, que o que elas fazem, de lógico, não tem nada. E, pelo contrário, tem tudo de moleza egoísta. E aí, é o que eu estava falando. Se eu permito que meu filho cresça pensando dessa forma, né, eu estou contribuindo para que ele se torne cada vez mais egoísta, né? Para que ele não pense nos outros, para que ele não saiba viver em sociedade. Passemos ao quarto do menino, colegial ou universitário. Para avançar meio metro, é preciso abrir uma picada entre objetos diversíssimos espalhados pelo chão. Desde revistas de futebol e outras bem menos esportivas, passando por tênis sujos até camisetas suadas, um bermudão largado com ar de defunto, 3 livros desencadernados e várias folhas de bloco rasgadas. Pedaços de aparelhos eletrônicos, 2 chicletes mascados, um regulador de tensão com um fio solto e descascado, o travesseiro amolgado num canto e mais outros espécimes da mais selvagem desordem. Isso é tudo? Não. Está o som. Um enorme aparelho ligado à máxima potência ensurdece os moradores dos 10 apartamentos mais próximos e enlouquece os do próprio lar. Olha só. Isso é outra coisa também que eu penso muito, sabe? Acredito que, se não todos, mas muitos de vocês já passaram por essa situação. De você, às vezes, ser obrigado a ficar ouvindo uma música que você não gosta, porque o vizinho, alguém passa com carro de som, assim, aqueles que tem aquele porta-mala lá lotado de som, com uma música que não te agrada e você é obrigado a ficar ouvindo, né? Isso mostra uma pessoa totalmente egoísta, ou seja, com o ego lá no altar dele, e que não se importa. Assim, o que eu gosto é que os outros vão ouvir. Não interessa se tá agradando, se tá incomodando, não interessa. O que interessa é o que eu quero fazer. Mas se o pai ou a mãe reclamam de tamanha desordem do quarto do menino, né? E tão desaforado estrondo, o moço roqueiro, agitando o brinco e o rabo de cavalo, reclamará da falta absoluta de compreensão dos velhos, que já não dá mais para aturar. Olha só o ego inflamado, né? Depois, o menino e a menina não hesitarão em passar horas e horas grudados à televisão, na posição definitória do tipo de caráter que possuem, deitados no chão como seres invertebrados, esparramados num sofá, com a moleza gelatinosa de quem desconhece totalmente o que é a posição vertical. As idas e vindas da mãe, cansada de tanta labuta, com a louça na pia à espera de uma mão que a ajude a lavar, com a mesa por arrumar, a roupa por passar, etc, etc. Tudo isso serão coisas que o egoísmo comodista das crianças nem perceberá. E irão embora da sala, de alma lavada, enquanto deixam o televisor ligado, a luz acesa e atravancando a passagem. Uns patins, uma mochila e uma garrafa de Coca-Cola meio vazia sobre o tapete. O rapaz ou a moça pensam que lá em casa não os compreendem e não percebem que eles é que são a imagem perfeita do chupim. Por maldade? Não. Por preguiça, pelo mais gordurento egoísmo. Primeiro eu, depois eu e sempre eu. Acredito que todos nós conhecemos pessoas assim e muitas vezes nós agimos assim, né? Muitas vezes, porque todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, nos manifestarmos, nos comportarmos como seres egoístas, né? É uma tentação, né, que todos nós sofremos. E aí entra a questão da espiritualidade, né? O orgulho, né? Que a gente falou aqui do primeiro porão. Então, assim, se eu me encho de orgulho, eu me encho do meu eu, e aí, olha só, quantas coisas que acarreta. Acontece que também as mães, vai falar agora da mãe, falou dos filhos, agora vai falar da mãe. Mas será que a mãe é sempre a vítima? Devemos dizer que nem sempre, para sermos justos e objetivos. Quantos lares se vão tornando insuportáveis, irrespiráveis,
porque a mulher, desde que acorda até que vai dormir, não para de reclamar, de queixar-se, de gemer, de tocar o seu chorinho insofrível, de cavaquinho desafinado. Há mulheres que se parecem com uma emissora de rádio em permanente vigília de informação. Não se passam 15 minutos sem que transmitam a todos os que estão em casa as notícias detalhadas do que lhes dói. Fígado, cabeça, costas, rins, ombro, das suas horríveis insônias, das doenças que estão acabando com elas, das indizíveis contrariedades e das pessoas desconsideradas que têm de suportar. E quando o marido pede, pare com isso, já chega de gemer. A vítima profissional, que no fundo passa o dia pensando em si mesma, reage com um grito da mártir trucidada pela incompreensão daqueles pelos quais não para de sacrificar-se. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês que me fez parar para pensar aqui, né? O grito da mártir trucidada pela incompreensão daqueles pelos quais não para de sacrificar-se. Quando eu, por exemplo, vou fazer a caridade para alguém, e aí eu falo, ai, sabe, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. É uma falsa caridade. Esse sacrificar-se dessa mãe aqui, que fica o tempo inteiro reclamando, é sacrifício. É a mesma coisa, vou jejuar. Aí eu passo o dia inteiro reclamando porque eu tô com fome, porque eu deixei de comer tal coisa. É melhor então não fazer. Porque assim, você tá fazendo não tá valendo de nada. Não é sacrifício, né? Sacrifício real é ela fazer, né? E não ficar se queixando, né? Vamos continuar falando das mazelas das mães? Só um pouquinho e pedindo-lhes desculpas, porque no mais íntimo de nós, pensamos que elas são figuras adoráveis que merecem toda a ternura e agradecimento do nosso coração. Porém, há alguns pequenos poréns, não muitos. Existe um tipo de egoísmo que tem muito a ver com o consumismo e que leva a mulher à compulsão incontrolável de gastar. Diante dos balcões do supermercado ou das vitrines do shopping, um pano preto lhe tapa de repente a sensatez, ao mesmo tempo que uma luz cintilante lhe sobe aos olhos. Quase tudo o que está ali fica sendo subitamente necessário, ou muito útil, ou uma ocasião que não se pode perder. Será preciso dizer que, em decorrência disso, pipocam os problemas de cheques sem fundos, de cartões de crédito estourados e de falta de caixa no fim do mês. Será necessário lembrar que esse descontrole cego nos gastos é uma das maiores causas de brigas familiares? Alguém já adivinhou por que muitos maridos têm entre as amigas da esposa a negra e injusta fama de avarentos? Ainda poderíamos mencionar a deterioração do ambiente familiar, por vezes tremenda e até fatal, causada pelas mulheres desleixadas, descuidadas na limpeza, no vestuário, na ordem da casa, nos horários das refeições, ou, o que é o pior, péssimas chefes de cozinha, sem sinais de querer aprender e corrigir-se, que torturam marido e filhos com comidas monótonas e intragáveis. Mas peçamos perdão às mães e viremos a folha. Eu sei que muitos aqui vão criticar, né? Muitos aqui vão falar, mas por que a mulher? Né? Por que a mulher então, ela tem que ser chefe de cozinha? A mulher então só que fica desleixada, que não pode ficar desleixada, que não pode descuidar da limpeza, das horas das refeições? Não. Mas aqui ele fala, porque a gente está falando aqui também num contexto cristão, né? E aí a gente precisa falar que, assim, quem segue a Cristo tem a Sagrada Família como exemplo, né? De lar e de família. E aí, vamos lá, né? Nós reconhecemos que o homem é diferente da mulher, né? Biologicamente falando, eu sei que isso vai gerar polêmica, mas nós estamos falando num conceito cristão, tá? E os hormônios são diferentes,
né? Então os comportamentos também se tornam diferentes, enfim. Existem diferenças entre homem e mulher. E vamos lá. Um lar que está desequilibrado, muitas vezes ele vem de excessos de um, de escassez de outros, das funções, né, que eu digo. E aí, por exemplo, na mulher, que a gente vê mais como essa pessoa que acolhe, né, que tem um olhar assim mais atento às coisas sutis, sabe? Que no acolhimento vai refletir na aparência do lar, na aparência e nos gestos dela, na comida. Quem que não se sente mais acolhido quando chega numa casa e essa casa, por mais simples que seja, né, tem uma mesa ali posta com carinho, uma refeição, por mais simples que seja, mas feita de uma forma gostosa, né, com amor. Isso é acolhimento também. E muitas vezes a gente vê mais na mulher, na natureza da mulher, né, esse acolhimento. Não que o homem não possa ser, mas normalmente nós esperamos mais no perfil da mulher, né? Da mesma maneira que a mulher, o homem também tem, mas a mulher, ela tem essa questão da vaidade também muito acentuada, né? A mulher, ela tem muito mais coisa para cuidar, né? Ela tem o cabelo, ela tem o rosto, né? A maquiagem, a roupa que combina isso, combina com aquilo. O homem, existem homens assim, mas nós vemos mais na natureza feminina, né? Essa vaidade. Então, tudo que passa para o excesso, né? Essa vaidade demasiada, esse desleixo demasiado, né? Na falta do acolhimento e tudo das funções esperadas, né? Chama atenção. É disso que a gente está falando. A hora e a vez dos maridos. Agora vai falar dos maridos. Também os honestos pais de família deveriam enfiar humildemente a carapuça e fazer um exame de consciência, perguntando-se: a irritabilidade, o mal-estar, as brigas que há lá em casa são devidas apenas ao temperamento, às manias e às implicâncias da mulher, à irresponsabilidade e às rebeldias malcriadas dos filhos? Não será que eu, com o meu comodismo egoísta, não tenho também uma elevada cota de culpa na deterioração da paz familiar? Em 90% dos casos, a resposta sincera a essa pergunta deverá ser sim. E após a resposta, convirá fazer um exame de consciência para desmascarar o comodismo. É muito cômodo, por exemplo, regressar a casa após um dia de trabalho, com a consciência de que agora chegou a hora merecida de descansar. O pai entra no lar, a carranca de fatigado profissional, não convida muito a pedir-lhe coisa alguma ou a contar com ele para nada. Entrincheira-se na poltrona, por trás de um jornal ou com os olhos perdidos no televisor. Se não, vai para o micro e começa a navegar na internet com a mesma avidez com que um garoto mergulha no último jogo eletrônico japonês. Não escuta o que lhe dizem. Solta um grunhido quando a mulher vai contar-lhe as tribulações do dia. Esquece-se de que ela tem uma necessidade louca de desabafar, de ser compreendida, que precisaria de que o marido a convidasse a dar uma voltinha, a conversar, a arejar-se, a ir ao cinema ou a pegar um teatro interessante. Pior ainda, quando esse direito de descansar consiste em apanhar garrafa e copo e iniciar no sábado, à hora do almoço, a série de aperitivos que já se sabe como vão terminar, com brigas e lágrimas da mulher, com cenas traumatizantes para todos, por vezes violentas, com angústia e desprezo por parte dos filhos. Como me doeu na alma ouvir de uma boa menina com vozinha aflita: sabe, padre, o meu pai não presta, ele bebe. O profissional fatigado bebe, vai cambaleante para a cama, onde passará no mínimo uma tarde inteira dormindo a cesta etílica. Depois, com ressaca e tontura, acabará de matar o fim de semana sem diálogo, sem passeio, sem carinho e sem alegria. O quadro, reconheço, é carregado,
mas reconheça também o leitor que não é totalmente real. Mais suave, mas não menos perturbador, é o caso do marido que não pode prescindir de bater bola, mas pode prescindir de dedicar-se à mulher e aos filhos. Acabado o jogo, diz ter necessidade de hidratar-se com uma cervejinha. Ponham-se de 5 a 7 garrafas, o que o leva também à cesta reparadora e a uns resultados muito parecidos com o do caso anterior. O egoísmo, às vezes, chega a ser tamanho que a mulher percebe que o marido não a considera senão como um objeto utilitário e um meio de prazer. Ela garante mesa, roupa limpa, crianças cuidadas, cama e satisfação do apetite sexual. O sultão deixa-se cuidar, exigente e mal-humorado. Só fica carinhoso e amável quando quer sexo, e então a mulher, com toda razão, se arrasa toda por dentro porque se sabe e se sente simplesmente usada, não amada. Não será sanha excessiva mencionar ainda mais um tipo de egoísmo masculino bem comum? Para suavizar, falaremos dele literariamente. Tolstói descreve-o muito bem na famosa novela A Morte de Ivan Ilitch. O magistrado que protagoniza a história percebe após o nascimento do primeiro filho que a esposa se está tornando azeda, exigente e rabugenta. Não lhe ocorre perguntar-se como compreendê-la e ajudá-la, mas como livrar-se o mais possível das irritações dela. Naquela época, o divórcio ainda não era moeda corrente. Aqui, mais uma vez, está falando sempre assim, do eu, né? Do ego inflamado, que não dá espaço para o outro, não dá espaço para acolher o outro, né? Então, aqui no caso da mulher ali, teve o primeiro filho, né? Ela tá chateada, tá rabugenta, porque é muita coisa para ela se adaptar, que é exigido dela, ela tá insegura e tal. Ao invés dele compreender, dele acolher, dele tentar saber o que tá fazendo com que ela se torne daquele jeito, ele vai e quer se livrar o mais rápido possível das irritações dela, né? À medida que aumentavam a irascibilidade e as exigências da mulher, escreve Tolstói, Ivan Ilitch ia transportando o centro de gravidade da sua vida para o trabalho. Exigia da vida familiar tão só as comodidades que esta podia dar-lhe. Então aqui ele está falando o quê? Já que está me enchendo o saco, o que eu vou fazer? Eu vou evitar cada vez mais. Então, eu não só não acolho, o outro não é nada para mim, então eu rejeito, eu quero ficar longe. Então eu vou, me afundo no meu trabalho e me distancio e rejeito, né? Esse outro que tá me incomodando, né? Que tá exigindo de mim o que eu não tô afim de dar. Porque não tem nem espaço, só tem espaço para mim. Se tropeçava com alguma resistência ou mau humor, imediatamente seguia para o seu mundo particular, o do serviço, em que se achava à vontade. Todo o interesse da sua vida se concentrava no mundo do serviço, e esse interesse o absorvia por inteiro. E aqui, a gente está falando desse caso, mais uma vez, cabe a todos nós. Todos nós estamos sujeitos a fazermos. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por situações assim, em que a gente quer lavar as mãos em relação a algum problema e a gente canaliza para uma outra coisa que nos dá prazer. Olha aí, de novo o ser humano buscando prazer, né? E aí é o que eu falo, eu falo sempre para os pacientes, o crescimento, o que faz você crescer, o que faz você sair de um ponto para outro, né, em que você se torna uma pessoa mais evoluída, em que você se torna uma pessoa mais apta, né, para a vida social, né, para a vida de relações, exige o quê? Exige sacrifício, exige renúncia, muitas vezes, do eu, né? Exige lidar com aquilo que não é agradável, né? Então, eu preciso sair da minha zona de conforto, isso é crucial. Não há crescimento sem sair da sua zona de conforto. Então, nesse caso que essa pessoa, ela precisa fazer o contrário do que ela está fazendo. Ela está buscando
comodismo, ela está buscando o conforto, e isso vai fazer com que ela se feche cada vez mais nela, né? Cada vez mais ali no eu. Então, se eu quero me tornar melhor, um ser melhor, que viva melhor com o outro, eu preciso passar pela zona de desconforto e aprender nas diferenças, né? A muitas vezes, assim, eu preciso melhorar em mim tal coisa, né? Que a gente estava falando lá no começo do livro, né? E eu reconheço que o outro também não foi legal nisso e vamos conversar para tentar entender, acolher e entender. Então, vamos lá. E com isto encerramos a primeira parte desta obra. Como é lógico, uma descida aos porões nunca é muito agradável, sobretudo se os porões são sombrios, como os que acabamos de visitar. Mas, como essa visita foi apenas um passo prévio para subir aos cimos, vamos guardar de tudo o que vimos até aqui um pensamento muito claro. Tanto o orgulho como o egoísmo comodista coincidem num ponto essencial, no culto ao eu, que eu estava falando, na colocação do eu como centro da vida familiar. Olha que loucura! Quando a gente fala família, a gente fala num grupo relacional, em que existem vários membros que se relacionam. Isso torna uma família, né? Se eu só tenho olhos para mim, não tem espaço para ninguém, então não é família. Então não é família. E quando isso acontece, a paz familiar torna-se impossível. Esta constatação servir-nos-á de pista de decolagem para a segunda parte, em que procuraremos ganhar altura e adquirir uma perspectiva cristã sobre a vida familiar. Então, gente, terminamos hoje, né, a primeira parte do livro, e no próximo capítulo nós vamos falar sobre a família em perspectiva, né? Então a gente vai tentar aí falar de que maneira então a gente consegue conviver, né, com os porões que todos nós temos, mas que, se o nosso objetivo é cultivar uma família em paz, né, uma família com relações saudáveis e com qualidade, nós precisamos então mudar muito da nossa maneira de pensar e de agir. Então, gente, agradeço a todos vocês pela atenção. Peço para que vocês curtem aí o vídeo se vocês realmente gostaram do conteúdo e que vocês também façam comentários, né? Não só para trazer esse feedback em relação ao que foi falado, mas também para acrescentar, tá? Fiquem à vontade para acrescentar aí o conteúdo, que eu acho que a troca é sempre rica, tá bom? Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!